Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Meu nome é André Mares e este é mais um vídeo do meu canal. Sejam todos bem-vindos por aqui. Eu quero te convidar a se inscrever neste canal e também ativar o sininho de notificações. Eu tenho uma palavra que está dentro do meu coração para te entregar e eu preciso que você fique até o final deste vídeo para ser abençoado por esta palavra. O texto que eu quero ler se encontra no livro de Jó, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Que é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu responde-me: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Meus queridos, todos nós conhecemos a história de Jó, o patriarca Jó. Ele era da terra de Uz e a Bíblia destaca algumas características de Jó. Era ele reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Estas características chamaram a atenção do Senhor porque a sinceridade de Jó agradava ao coração de Deus. Uma das coisas que chamava a atenção de Deus em Jó é que Jó não amava as coisas que ele tinha. Jó não era materialista. Jó amava a Deus. Isto é provado quando ele é atacado ferozmente por Satanás, claro que com a permissão do nosso Deus. Eu acho interessante é que Jó, ele demonstra o seu sentimento profundo de amor e respeito a Deus, quando na sequência dos fatos vêm os mensageiros dizer: olha, você perdeu gados, você perdeu jumentos, você perdeu toda a sua riqueza, mas a Bíblia diz que Jó, ele se levanta, rasga as suas vestes e ele diz algo que chama muito a minha atenção. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu acho que não tem como falar sobre a vida de Jó sem antes falar desse aspecto, porque todos nós precisamos estar cientes disso, que viemos nu para este mundo e não levaremos nada para a sepultura. Nosso coração tem que estar em Deus. Nosso coração tem que estar voltado para Deus, porque desta terra você não leva nada. O capítulo 38 do livro de Jó narra um encontro que Deus tem com Jó. O Senhor aparece a Jó de uma forma que sempre me chamou a atenção e eu louvo a Deus por ter a oportunidade de expressar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração dentro deste texto. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Jó em um redemoinho. E eu quero que você medite comigo. O Senhor poderia aparecer a Jó de tantas outras formas, mas o Senhor aparece a Jó em um redemoinho. Eu penso que existe uma mensagem pronta de Deus ao apresentar-se a Jó através de um redemoinho. Quando eu penso em um redemoinho, eu penso em algo que vem para trazer algumas mudanças, geograficamente falando, porque em nenhum lugar que um redemoinho passa, ele deixa da mesma forma como estava. Na verdade, eu acho que era isso que o Senhor estava dizendo para Jó. Jó, o redemoinho está passando, a tormenta está passando na tua vida, mas já já vou colocar tudo no seu devido lugar. Por que não lembrar das palavras do Senhor quando disse que ele faz caminho no meio da tormenta? Receba esta palavra. Talvez na tua vida, em algumas áreas, estejam algumas coisas fora do lugar, mas Deus colocará tudo no seu devido lugar. Primeiro vem o redemoinho e ele vem fazendo uma bagunça, não é mesmo? Permita-me pensar com você em uma reforma de uma casa. Quando você reforma uma casa dentro dela, a bagunça é terrível. Primeiro se bagunça para depois arrumar. E assim é Deus. Às vezes
ele provoca algumas bagunças, alguns redemoinhos, algumas tormentas na nossa vida, para depois colocar tudo no seu devido lugar. E então, o Senhor se revela a Jó no redemoinho e diz a ele: Jó, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responde: onde estava tu quando eu fundava a terra? Olha que pergunta terrível da parte de Deus, porque parece que eu vejo o Senhor falando de forma muito clara, dizendo: Jó, eu estou no controle de tudo. Acalma o teu coração, acalma a tua alma, confia em mim, Jó, porque eu estou no controle de todas as coisas e não há nada que passe desapercebido diante dos meus olhos. A grandeza de Deus é demonstrada de forma muito clara, porque o Senhor vai dizer para Jó, nos versículos a seguir: Jó, olha para o mar, Jó. Foi eu que coloquei o limite no mar. Eu disse às ondas empoladas: até aqui você vai, e daqui você não pode passar. Você recebe isso da parte de Deus? Recebe isso no teu coração. Entenda que foi Ele que colocou limites no mar. E a luta que você está passando só vai até onde Ele quer que vá. Eu comecei a pensar e a meditar no meu coração sobre a grandeza deste Deus que nós servimos. Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ou levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu quero que você pense comigo um pouquinho também sobre este texto, fazendo um paralelo com a vida de Jó, porque os discípulos aqui, eles obedecem à voz do Senhor. Assim como Jó também estava em obediência com o Senhor. Ele era reto, sincero, temente a Deus, desviava do mal. Os discípulos aqui, o versículo 35 revela que eles obedeceram à voz do Senhor quando disse a eles: passemos para outra margem. E muitas vezes estamos caminhando com o Senhor, obedecendo ao Senhor. Eles levaram Jesus consigo. A Bíblia diz claramente no versículo 36 do capítulo 4 do livro de Marcos: eles levaram Jesus consigo, mas mesmo levando Jesus consigo, não era garantia de que as tempestades da vida não iriam se levantar. Eu acho interessante é que o texto diz que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. E eu acho interessante porque o texto diz que e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E é assim, é este sentimento que nós temos às vezes. Parece que o barco está se enchendo de água. Parece que a tempestade está vindo assolando de uma tal forma. E a impressão que temos é que o mestre não se importa. A impressão que temos é que o mestre não está ligando. Mas é interessante dizer a você que o Senhor está sim se preocupando com você. Ele está de olho em você. Ele está com os olhos fixos em você. Por quê? Porque ele se preocupa com você. Mas ele quer ver se a sua fé é suficiente para entender que ele é aquele que comanda o vento e o mar. E ele tem controle sobre tudo e todas as coisas. Ele quer que você entenda que ele é este homem que os discípulos ficaram espantados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos precisavam compreender que aquele Jesus a quem eles serviam tinha um poder sobre o vento, sobre o mar e sobre tudo que está sobre esta terra, porque ele é criador de tudo e é soberano sobre todas as coisas e tem o controle de tudo. Então, os discípulos ficam espantados e diz algo que me chama a atenção. Ele diz:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Me deixa eu te dizer uma coisa. Ele é Jesus, é o nosso Deus. Ele é aquele que tem controle sobre tudo e todas as coisas. Sabe este problema que você está enfrentando? Ele tem domínio e controle sobre este problema. Mas ele está te observando para ver como que você vai reagir diante dessa tempestade. Entenda, é Ele que faz o vento e o mar se aquietar. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esta palavra em nome